usuários aí, né? Essa primeira partida pode ser o que decida realmente como é que vai estar ocorrendo aí a movimentação da rapaziada. E, cara, eu sinceramente espero pra uma série completa, né? MD3zinho é o mínimo que eu tô esperando aqui, ó. Tá vendo o Alboro, tá pegando visãozinha ali. E, cara, edit, cara, rotaçãozinho. Exatamente. As partidas que nós vimos até agora do Alboro Crazy indica que ele é um cara muito pra frente, CB. Ele joga muito pra frente. Ele talvez trazendo essa edit, será que ele vai conseguir ainda assim causar essa fronte que ele vem causando, agressividade desde o início da partida, querido? Se for uma situação em que ele encontra ali num 2 contra 2, num 3 contra 3, até 1 contra 1 mesmo, ele consegue sim garantir essa agressividade. Mas se for uma situação de 5 contra 5 logo nesse começo do jogo, aí ele vai apanhar muito. Exatamente. Então tá lá, mande a sua mensagem, hashtag MPLBR. Hoje tá muito bom. Valeu, galera da MPL e todos do chat. É a mensagem da nossa querida Aparecida. Obrigado pelo seu carinho, querida. Obrigado pela sua interação. Tamo junto. Jogo tranquilo. Tamo tranquilo, tamo Tudo tranquilo. Quem quiser é só mandar aí, né? Hashtagzinha pra estar interagindo com a gente e tudo mais. Não se esqueçam também de partir pro likezão. E estamos tendo um começo bem tranquilo. 1 minutinho e 40, suave, o pessoal vai só farmando. Eu aposto que a teamfight começa mesmo, ó, na Turtle, 10 segundinhos. Eu acredito que essa TF vai demorar um pouco mais a acontecer, porque nós temos um time especialmente específico para late game, segundo nosso querido Henrique CB, e ele vai ter que jogar, né, a equipe da Influência vai ter que jogar mesmo nessa zona de conforto, né, segurando um pouco mais ali, talvez guivar alguns objetivos para tentar farmar um pouco mais, para tentar segurar mesmo o jogo até pelo menos os 12, 15 minutos aí. O time da Cyber vai focar muito, forçar muito nesse começo de jogo e vai ser... Opa! Olha só, tá rolando vídeo por ali! Tá lá! Nem deu tempo de falar, raridade sai com o objetivo, Adi! Jogou bem! Ele basicamente falou assim, ó, vai fazendo aí, muito obrigado, tchau. É meu. Muito obrigado, amigo. Você é um amigo. Você é um amigo, com certeza. O que eu ia falar ali vai ser importante o Shukaku. Acho que pra mim, a chave da influência minha nessa partida vai ser o Shukaku, porque tem uma Kadita e tem o Martis. Esses dois vão pra cima pra estourar um alvo. Sim. Se eles souberem focar bem e deixarem o West queimar a ultimate, pode ser um foco bem interessante, porque aí por trás chega a Edit com a ultimate e finaliza um alvo. E aí pode ser aquela explosão que eles vão precisar. Mas se o Shukaku jogar bem com esse Estes, vai ser de vez de parar a luta, porque vai ser um combo atrás de outro, muito dano, e vai ser muito difícil de lidar com isso. Mas vamos ver quem vai colocar melhor aí sua composição no jogo. Eu gosto dessa ideia, tá? Tanto que eu vejo uma ideia muito boa da Cyber também como fight back. Caso aconteça da equipe da Influence tentar um engage e não dar certo... Errou! Flash por flash. É, meu amigo, gastou um objetivo importante por ali, obrigado a recuar. Meu querido Hiroyuki tomando as primeiras pressões e vem com tudo a Bro Crazy, hein? Ele tá por ali, tem visão de mapa, se joga embaixo da torre, passa pro outro lado, tenta o dive por ali, o Owen tenta a sua segunda habilidade, já tentar paralisar por ali. O Bro Crazy focado, dando o real do Hiroyuki que tá começando a entrar, tomou muito dano e o Yuji, obrigado a recuar. O Bro Crazy consegue o Owen salvar o limite da honra, mas o Yuji tá lá, consegue concretizar, pega um abate importante, é First Blood, nas mãos da equipe da Influência Mi. Conseguiu focar muito bem, um belo protect ali do nosso menino Owen pra cima do Alboro. Conseguiu demais. fugir, mas infelizmente o Jungle pagou a conta, Sobrou, cara. Ficou de oferenda. Sabe o que é o mais engraçado? Geralmente quem paga a conta é o rotação. Exatamente. Eu tô acostumado com isso, eu sou melhor, bem rotação. né? Aqui foi o contrário. É, O rotação Jungler pagou a fuzil. conta pro suporte, não pode. Exatamente, foi deixado para trás e quem fica para trás é deixado para trás, segundo Jack Sparrow. Tá ali o Aridade, vai tomando muito dano. Obrigado, Equá, por ali. Henrique CB, meu querido, tá complicando a situação já, porque perde um abate, aliás, ganha um abate importante ali. A Influência Min perdeu ali um objetivo importante, que é o jungle, logo no começo da partida, né? O Selva geralmente não é a cara que a gente vê como abate, né? Geralmente a ideia seria o Alboro Crazy aí realmente se sacrificar pelo Fazer time. esse papel. Tipo pode agora? sair, tancar mais, mas olha só, vai devolver bastante dano isso aí. Nossa. Acura. Ele vira um modo ali. Olha que bonequinha bonitinha, mas ninguém imagina que dá esse dano todo, né, Ades? Full stack. Ela tava quase full stack. Rapaz, quando a barrinha branca vira vermelha, sai de perto. Aí Mas corre. quem tem que sair de perto por ali é o Sol, ele tá sendo pego sozinho. Consegue ralar, volta pra trás, volta pra fight, volta pra Turtle. O Boro Crazy inicia muito bem, mas já gastou um recurso importante. O Zoro garante muito bem o abate agora na Tartaruga, assim, tem vai muito bem a ser resposta. Vem um abate dali, a Aridade vai pra cima, consegue abate também, responde Será? muito bem. Vai tentar a eliminação. Aí tá sendo focado por ali o Zoro, obrigado a recuar, liga seu motorzinho, vai correndo devagarinho, volta pra base da torre, sai com vida, mas foi cobrado ali. 2 abates a 1 com 5 minutos e 15, Ades. Não é querendo falar nada não, teve um soladinho BR ali embaixo, hein? Teve um soladinho, ganhou a kill, ganhou a trocação e levou a primeira torre. Importantíssimo
essa kill, essa vantagem que é o que o time da Cyber precisa nesse começo de jogo para não deixar o time da Influence gostar do jogo. O time da Influence tem que jogar com as costas na parede, jogar na pressão, porque é essa a dinâmica do jogo. Então, muito interessante aí. Vamos ver, começo de jogo bem pegado, ninguém quer entregar a carne ali, todo mundo quer sair com a vitória nessa partida. A gente vê aqui agora o player head-to-head, a gente tem aí uma média de cadeia muito maior pela questão do Yuji, né? Yuji já foi destaque diversas vezes, inclusive da MPL4, né? Como jogador de destaque. E a gente vê aí realmente, sob a pressão, como o Owen roda muito mais no mapa do que ele. Vem trabalhando bem, né? E uma coisa interessante ali que, por mais que tenham perdido a Turtle, né? Garantiram torre. E Turtle a gente sabe como é que é, né? Uma hora ela volta, torre já não volta mais, dá uma certa vantagem. E agora, assim, ó, o uso da máscara... Máscara da invisibilidade, conseguiu jogar Hirohito pra trás, ficou sozinho por lá. Zoro é o nome da kill, consegue um bom abate e responde à altura. 2 abates pra cada lado com 6 minutos e 30 de partida, Zekrom. Cara, bela play ali, conseguiu encaixar, por mais que não foi de primeira, foi de segunda, mas o importante é o abate em cima do nosso querido Hiryuki. Agora vamos focar essa torre. Mais uma vez foi focado por ali, jogado pro Arce, o primeiro atordoado. Zoro mais uma vez é o nome da kill. 2 abates a 1, a kill que ele sofreu, tá iniciando muito bem. Agora sim, Zoro encaixa no começo da partida, Hades. É isso, né? Estão jogando muito bem, estão fazendo o que a composição tá pedindo. Perdem uma torre agora, mas perderam a torre da XP também. Tá abrindo uma vantagem ali o time da Cyber Hunters, mais uma vez. Eles têm que fazer isso, mas lá a tartaruga é iniciada pelos XPs lá. Exatamente, Sol versus Fio, que a gente não sabe se é Fio, Feu, não sabemos exatamente, mas tá ali. Tartaruga sendo visionada, Oi tá posicionado, Raridade vai pra cima dele, tem ali muito dano, mas é obrigado a recuar. Em contrapartida, Zoro se posiciona, tem o Boro Crazy se posicionando também. Raridade. Zona de penalidade muito bem aplicada pelo nosso querido Fio, Raridade entrou muito bem, mas o Zoro fica com o abate da tartaruga bem jogado. Eliminação garantida pelo Aves, respondida pelo Yuji em cima do Zoro. Ainda assim tem muito dano, Hirohito tá vencendo o Boro Crazy, Raridade finaliza por ali. Hirohito com um abate importantíssimo por lá. 5 abates a 4, ganha a fight, ganha o objetivo e sai na pressão de mapa, Zekrom. Cara, conseguiram muito bem, linda pressão ali. Raridade tá com o Smite calibradíssimo. Exato. E agora vão cobrando aqui pra cima, ó. Aí não é querendo falar nada não. Temos que falar muito bem do Fio ali com o seu Terizla. Que engage bonito de Ultimate com o Flash. Ele acabou com a luta no quesito ali do objetivo. Ganhou muito tempo e ó, vamos no replay. Ganhou muito tempo e ganhou meu coração. Zona de penalidade extremamente bem aplicada ali, hein? Que ultimate bem executado. O Fio mostrando que tem dedos ativos aí, CB. Pegou quem merecia e obviamente que o foco também, né? O Raridade cobrou muito bem, mas daí a principal também foi a questão do Hirohito que tá livre no jogo, né? Então ele acabou distribuindo muito bem, realmente o Sol teve que sair mais cedo, não conseguiu aí realmente tancar o suficiente. A Albor Crazy também já tá naquela situação que a gente falou, uma luta 5 contra 5 pro Medit é muito fragilizada, ela não consegue. Mas em pick-off também. Vai tentar pegar por ali o Shukaku. Foi comprimido, atordoado, jogado pra cima. Zoro garante o abate em cima dele. Tira quem deveria nesse momento. Dupla eliminação, vai tentar eliminação pra cima do Fio. Mas ali é muito tanque, marretada pra cima. Vai segurando muito dano, obrigado a recuar por ali. Ultimate bem aberta pro Zone do Yuji. Consegue segurar a fight, mas tem 2 abates importantes na mão da Cyber. 6 abates a 5, 8 minutos e 57 segundos de partida. É muito interessante, muito bem colocado ali. É aquilo. Qual é a melhor forma de não deixar o Estes curar os outros? Fala! Foque o Estes. Tire o Estes da luta e o melhor de tudo, né? Com uma composição que você vai ter um Martis que vai resetar, não tem como. Conseguem 2 abates ali. Eu só tô sentindo o Uranus um pouco fora da game, né? Pra mim ele não, por enquanto, não tá sendo nada diferente. Poderia ter... Nem pra split, nem pra teamfight. Por enquanto, né? Pode ser que a partir de agora, com o mapa se abrindo, ele faça alguma coisa, mas no momento eu sinto que o Uranus tá meio... tá fora apagadinho. de sincronia com a ideia que é o time, né? Com o que eles trouxeram nessa composição. Mas vem trabalhando bem, ó. Já estão ali zoneando em torno do Lorde, que já tá na Terra do Amanhecer. Raridade agora tá vindo na maldade. Vamos ver se o Zoro ainda acerta novamente o Caçar. Menino que tá muito bem. A partida começou sendo oferendado, mas agora tá bem, né? 4-2-1. Exatamente, olha o Lorde sendo visionado por ali. Já tá todo mundo da Cyber aqui em posicionamento. Tá ele também tomando muito dano. Agora foi obrigado a recuar por ali o Sol. Ele foi pego sozinho mais uma vez. Zona de penalidade é 1, 2, 3, 4 pra cima dessa ultimate. Obrigado a recuar. O Lorde foi resetado. Vem com tudo pra cima. Tenta os abates por ali, mas tem uma trocação frenética e incrível que pareça. Todo mundo tá quase com o HP. Já conseguiram, né? O pessoal tá se dando uma posicionada, aquela história, né? Faz uma trocaçãozinha aqui e tal, mas
O objetivo ainda tá ali, estão zoneando, querem dar um pick-off e o Raridade, ó, também, ó, tá dando aquela olhadinha pra ver se dá pra fazer o Lorde ou não. Exatamente, vai mais aquela call de fake, né, pra tentar só chamar atenção, se mostrar ali, mostrar que tá no meio do objetivo pra ninguém tentar pegar antes dele. O Aborocruz está por ali, tem a visão de mapa, faz muito bem o scout, consegue identificar que tem perigo iminente na zona ali próxima ao Lorde, mas ainda assim muito contornada a situação, Adz. Olha lá, o Uranus conseguiu fazer o push bem mais rápido, eles estão no 5v4 aqui, ó. Pode rolar a luta. Tem vantagem. Meu amigo, tá em vantagem. O Abs abre ali a sua passiva pra tentar o máximo de dano. Só tem identificação de mapa mesmo, por enquanto, a Cyber Hunters. Agora sim foi jogado pra cima, sobrevida todo do lado, mais uma vez Raridade, mas ali tá quase que um tanque perfeito. Tem muito regen e o Shukaku bem posicionado, consegue dar uma sobrevida absurda pra ele. Não pode vacilar por ali, é obrigado a recuar. Tem a visão de mapa, a Raridade faz uma front ali, faz esse papel de stalkear essa moita, né, pra ter um pouco mais de visibilidade e dificultar assim a chegada do Lorde para Cyber Hunters. Agora sim, vai chegando todo mundo junto, máscara da invisibilidade, mas já foi obrigado a gastar por ali o objetivo. Não sei se vai rolar uma treta pra zerar. Eu acredito que eles estão querendo pegar um pick-off ali. Tá lá, levantou a Raridade, ficou sozinho por ali, é obrigado a recuar, mas não tem como sair. Ares garante a bate numa explodida garantida. O Zoro consegue enfurecido, mais uma eliminação pra ele, é double kill nas mãos dele. Cresce agora nesse momento o Cyber Hunter, toma diretamente o Covil e vai direto pelo Lorde. É, vem pra fazer diferença, eles querem aí dar uma retirada nesses pontos do pessoal da Influência. Conseguiram vantagem numérica, aí eles poderiam estar puxando o Lorde, mas não, vão pegar e levar o objetivo. Torre do mid derrubada. Exatamente, garantem o mid lane e agora sim Lorde, né, o CB? Ainda assim, né, já tinha ali o fazendo, né, então não precisava dessa rapidez por inteiro, ainda assim. Acho que tava esperando dar 12, né? Acabou de dar 12. Será que eles esperaram? Mas não resetou. Ah, não resetou, verdade. Não. Acho que espera, devia Pelo estar menos eu esperando não um vi se pouquinho. resetou, acho. Não vi Será? também, não pararam não. Acho que o Zoro continuou ali batendo à vontade, realmente segurando esse efeito todo. Ele tem aquele DPS mais fácil para ele conseguir fazer, né, essa limpeza do Lorde. Mas ainda assim, aquele papel também que limpar as rotas é muito importante. Inclusive essa do meio, que já aí dá essa passagem muito boa para possíveis próximos objetivos, né, como os próximos Lords que vão pro ver. É, vão pegando um bom movimentação aqui pelo mapa. Rapaziada da Cyber ali, ó, tá sempre andando perto da Edit, já tá dando boas sensações. E sim, esperaram o resetar, ó. Lordezão aprimorado vindo pela top lane. Ai, rapaz, a Será? situação é complicada aqui, tá? A Já tá Cyber vindo uma tá big bem. wave lá, tá? Olha a wave que já tá se juntando ali, Uranus, o Sol tá muito esperto, estão fazendo a pressão ali, T2 cai, tem T2 meio também, e vai vir a T2 na parte superior também. É, um momento importante, tem uma Athena fechada pelo Teresla, temos também Glyve pra dar mais penetração, dar aquela quebrada no Athena aqui, e já estão guivando o T2, ó, já foi, T2 o top levou a cabeçada do mid também, caiu, e vem a rapaziada da Cyber pra botar pressão. É, a Cyber consegue muitos objetivos que esse único Lorde derruba a torre atrás de torre, vai tentando invadir a base de qualquer jeito e tá lá, Super Minions ativados na rota do top lane, lane da GP foi aberta, muito bem jogado pelo Aborocruz, pegou por ali quem tinha que pegar, sangue na mão do Zoro, leva muito dano por ali, o Oi garante o Shukaku de base, mais uma eliminação, tá lá, o que nas mãos dele responde o Yuji, mas ainda assim tem pressão de mapa, derruba mais uma torre do mid, agora a CDS consegue vir com muito dano, Raridade tá tentando defender, mas o Cristal tá sendo focado, ainda assim tiraram a catapa, limparam a wave, Imortal milagrosamente defende a Influência. Cara, Influência é o 2v todos. Agora vai zoneando, botando pra correr. Neutralizado nas mãos dele. Yuji com ataque aéreo, consegue mudando mais um e vai lá e cobra demais. A Raridade vai de base. Eles levam mais um objetivo agora sim. Agora fica vai. difícil, é 1, 2, 3, 4 tirados. Nasceu a tá Influência. focado e GG! Uma partida executada com maestria. Que foi isso? No finalzinho assim eu falei, calma, opa, foi. É, só pra ver se tá esperto. Com dificuldades Dá aí, emoção, né? Pois é. enfim saiu a vitória pra equipe da Cyber, conseguiu ganhar essa primeira partida dessa série. Henrique CB, fala desse mid lane aí, muito bem jogado com essa cadita. Cara, zona de conforto, sabe, já brincou bastante. Tivemos aí uma Cyber com um movimento muito mais legal, um dinamismo mais interessante de se assistir. E o que a gente pedia desde a primeira semana deles, né? Um pouquinho mais dessa liberdade, dessa brincadeira aí entre eles. Outra Cyber, né? Ficou muito mais legal, ficou Desde dinâmico. a semana passada, né? Deu Não, uma- o que a gente queria desde a semana passada, então eles acabaram acordando. Estamos aí recebendo todo esse potencial aqui dessa presença de Cyber. Muito legal de se assistir, mas ainda assim, a gente viu uma
composição muito legal. Essa parte de frontline, realmente Edit veio para somar, ficou algo muito bom porque somou cada vez mais em questões de teamfight. Que ficava na dúvida, a Influence conseguia focar alguém ou não, será? Vamos pegar ali Edit, aí apanha muita Edit e sai naquela forma lá do Bailax, aí vem aí, vamos batendo em Sol, e o Sol também faz a frontline. Por mais que ainda assim tivemos uma luta na Turtle, que é inclusive essa que está sendo mostrada agora, que foi muito boa para a Influence, depois disso eles acabaram lutando em lugares fechados em que literalmente a Cyber tem muita vantagem. Andar todo mundo junto não é uma boa ideia, ainda mais quando você tem uma Edit que aplica tanto controle pra rapaziada. Realmente gostei demais, a Edit fez uma diferença absurda nessa partida aí. Se não levar o MVP, pelo menos do meu coração já tem um MVP, cara. Olha lá, hein? Entrou muito bem o Phil, diga-se de passagem. Ele conseguiu encaixar ali umas 2 ou 3 ultimates que foi no momento provincial pra tentar uma virada de fight, mas ainda assim teve muito controle. A Cyber jogou com tranquilidade, jogou solta pelo mapa. A gente vê ali boas iniciações, principalmente do Alboro Crazy, ele focando diretamente ali o Shukaku, tirando a cura do time inimigo e conseguiu fazer isso muito bem. Bem jogado da parte da Cyber, agora sim mostrando um bom jogo, né, CB? E coitado desse Estus aí, né? Que teve que tentar fazer milagre ainda assim, Chegou né? até fechar gelinho nessa hora. Cara, de uma forma geral, ainda assim, o Estus teve pra sim encaixar muito bem, só que faltou aquela distribuição de dano da equipe. A gente sempre via ali, de repente, o Fredrin sendo pego fora de posição, aí gastavam tudo em cima dele, ele acabava morrendo, depois tentavam resetar a luta, quando tinha o Fredrin também junto, mas aquilo, era um dano em área muito bom